Hoje, rapaziada, eu tô aqui pra inaugurar uma série nova no canal, que vai ser a série topzera da lista top. Top! Vai ser a lista top, que eu ainda tô pensando no nome, mas vai ser o top 7 aqui no canal, entendeu? E hoje a gente vai começar com os games que marcaram minha vida. Mas calma aí, esses não são os melhores games que eu joguei. Olha bem a diferença pra não confundir. Eu sei que vocês vão fazer confusão com isso, mas eu vou tentar explicar. Não são os melhores jogos que eu já joguei. Essa lista vai vir essa lista também. Esses são os games que mais marcaram minha vida por algum motivo, por um momento da vida que eu tava passando, ou por alguma coisa que aconteceu, entendeu? Não são os melhores games. Mas tem uns games aí nessa lista que, se eu fizesse a lista dos melhores games que eu já joguei, eles iam estar também. Mas só que não necessariamente os games que estão nessa lista aqui, que marcaram minha vida, são os melhores que eu já joguei, só marcaram minha vida. Deu pra entender? Eu já tô ligado que vocês vão reclamar. Não botou Last of Us. Esse vai pra outra lista. Ele não tá nessa lista aqui, tá bom? Vamos pro vídeo. Número 7. Número 7, rapaziada. Esse não podia faltar na minha lista de maneira alguma, cara. Esse jogo... Eu falei desse jogo no podcast, no primeiro podcast que a gente gravou. Foi o podcast de Jogos Marcantes, vai estar aqui na descrição. Cara, quando eu vi esse jogo pela primeira vez, eu fiquei maluco, cara. Mudou minha vida, que é o GTA 3. E ele marcou o mundo dos games, cara. Foi algo que está entrando de pé na porta na indústria dos games, foi com esse game, cara. Esse jogo, ele nem é o melhor GTA, tá ligado? Mas só que por que eu botei ele aqui nessa lista aqui? Porque ele marcou muito minha vida, cara. Tudo depois de GTA 3 mudou. Por quê? Por causa do mundo aberto sensacional que esse jogo tinha. O GTA 3 nem foi o primeiro jogo de mundo aberto. Isso aí já tinha conceitos de mundo aberto lá na primeira geração de videogame. Mas só que do jeito que o GTA fez, cara, ninguém tinha visto nada parecido com aquilo ali que eles fizeram antes, entendeu? Nesse jogo, uma curiosidade, cara, você joga com o Cloud, que é um personagem que ele fica o tempo todo caladão, ele nunca fala, a pessoa fala com ele no telefone e ele não responde, tá ligado? E todo mundo achava isso meio esquisito na época, mas só isso tem uma explicação no jogo, na cutscene, né? No início do jogo, o cara toma um tiro no pescoço, na garganta, então ele não fala porque ele não é porque ele não quer, porque ele não pode falar. A cidade do jogo é Liberty City, que é inspirada em Nova York. Os caras na época, né, pros padrões da época, produziram aquilo ali com maestria, cara. Inclusive, uma curiosidade, as Torres Gêmeas de Nova York tiveram que ser retiradas do jogo, porque enquanto ele tava em produção, rolou lá o atentado, né? Mas, cara, esse jogo mudou a indústria dos games e até hoje a gente vê jogos de mundo aberto. Se tu vê jogo de mundo aberto do jeito que você vê hoje em dia, é por causa do GTA 3. Esse jogo merece o 7º lugar aqui da minha lista por causa disso, porque mudou a indústria dos games e a primeira vez que eu joguei ele mudou minha vida também. Acho que todo mundo que jogou GTA pela primeira vez ficou meio impactado. Não os do Play 1, tô falando o GTA 3, o Vice City, o San Andreas, independente de qual você começou. GTA... Número 6. Esse jogo aqui eu tenho certeza que vocês nunca viram em nenhuma dessas listas aí de melhores games. Vocês nunca... Cara, acho que vocês bobearam, tem muita gente aqui que nunca nem ouviu falar desse jogo, tá ligado? Enter the Matrix. Jogo que se passa do universo do filme Matrix, da trilogia Matrix. E ele se passa entre se eu não me engano, entre o primeiro filme e o segundo. O jogo foi produzido numa parceria da Atari com a Warner Brothers. Custou por volta de 30 milhões, o que na época que ele foi produzido, se eu não me engano, em 2003, era muito dinheiro para um jogo. E o jogo contava com atores reais do filme. Eu acho que era a Niobe e o Ghost, os dois personagens que faziam parte do jogo. E o que se passava ali no jogo, inclusive cenas filmadas da mesma maneira que foi filmado o filme, só tinha no jogo e era canônico. Era canônico. Isso quer dizer o quê? Que era parte da história. Tudo que se passava ali, ele estava atrelado com a história do filme. E se você não jogou esse jogo e você não viu essa parada, você não viu a história toda de Matrix. Já começa a ser sensacional por aí. Esse jogo, eu lembro da história. Por que ele marcou minha vida? Porque eu tinha um PC bem zoado. Aí eu fui lá e comprei essa porra desse jogo. O original, bro. E o meu PC não rodou a porra do jogo. Não rodou. E aí, cara, meu pai, não sei se solidarizou, chegou uma hora que ele falou, vamos montar um PC pra você. E quando ele falou isso, ele falou, pô, vê aí o que é o PC top do mercado. Começou a pesquisar também, falou com os amigos dele que trabalhavam com isso. Eu dei a caixa do jogo com as recomendações de o que precisava pro jogo rodar. E o jogo, tipo, tinha acabado de sair. Então, era a máquina foda era o que tava pedindo ali, tá ligado? E o cara me entregou e eu dei na mão do cara, tá ligado? Que ia montar um PC, meu pai acompanhou, esperto, viu. Eu sei que ficou meio caro, mas era realmente caro mesmo. Até hoje é caro montar um PC. O PC voltou rodando esse jogo na época, é isso que vocês estão vendo aí, vocês estão achando que
tá datado, mas na época era o que tinha de melhor de gráfico. Era um negócio absurdo, cara. Era absurdo. O jogo era lindo demais. E só de você estar dentro do universo da Matrix, tá ligado? E você tá ligado que você tá fazendo parte da história ali, controlando esses personagens, porque é tudo, como eu disse, é tudo canônico. Esse jogo foi sensacional pra mim e tá no sexto lugar aí da minha lista, apesar de você não ouvir muita gente falando desse jogo, eu acho que vale muito a pena você jogar. Esse jogo aqui, cara, eu tenho um carinho muito grande, porque eu sou apaixonado por filmes de máfia. Esse jogo, ele tem um clima, ele tem uma história, ele tem uma trilha sonora, uma ambientação que você se sente realmente, cara, um filme de mafioso, cara. Você realmente se sente dentro da história, passando por aquele drama. E o jogo, ele é violento, ele mostra realmente o que os filmes de mafioso mostram, que é aquela parada que tem um pouco do glamour do crime, mas ao mesmo tempo tudo que esses caras sofrem, que a vida complicada que eles levam. Ele é sensacional. Nesse jogo você entra no papel de um taxista que ele se vê obrigado a se envolver com a máfia. O cara não tava querendo isso, mas depois que ele tá lá dentro, ele não consegue mais sair e acaba meio que gostando da parada. Esse jogo é da Take-Two Interactive, que se eu não me engano é dona da Rockstar. E o sensacional desse jogo é que a história dele é muito boa. Eu não vou spoiler, não vou falar da história que eu quero. Eu acho muito interessante vocês jogarem esse jogo, cara. O jogo é muito bom, tá um pouquinho datado, mas ele é muito bom. A história é sensacional. E ele foi dublado, inclusive, por alguns atores que faziam o seriado da família Sopranos. Então tem aquele clima. Cara, joga Máfia. Ele tem 2 continuações esse jogo. Saiu o Máfia 2 e agora recentemente saiu o 3. Eu joguei o 2. O 2 eu achei ele bom. Não achei tão. Não chega nem perto do primeiro. Mas tem uma parada que acontece, um plot twist que acontece no 2 que, tipo, sensacional. Você precisa ter jogado um 1 pra sacar o que acontece. Mas não tá no nível do 1. O 1 é sensacional. Eu acho que vocês têm que jogar, por isso que ele tá no 5º lugar da minha lista. Máfia. No 4º lugar, esse é polêmico. Esse jogo é polêmico. Call of Duty Modern Warfare 2. Que jogo, que FPS, brother. Esse jogo eu sou apaixonado por esse jogo. Por quê? Aí vamos lá. Eu tinha um PC merda. Aí deu esse salto pra ter um PC razoável na época lá que eu falei pra vocês do Enter the Matrix. E esse jogo foi o primeiro jogo que eu peguei quando meu PC deu o próximo salto. Que eu tava mais ou menos, que eu consegui chegar junto da geração que tava rolando. Então já começou por aí, porque os gráficos de Call of Duty sempre são sensacionais. E eu poder estar rodando aquilo dentro de casa, pra mim, foi muito foda, entendeu? E esse jogo, Call of Duty, eu sou um apaixonado pela franquia, tá? Mesmo com todos os defeitos que tem ultimamente aí, eu continuo, eu não tô comprando os últimos, eu pego muito tempo depois, assim, em promoção. E aí você vai jogar uma campanha ali de 6 horas e vai acabar, e eu acho muito caro pra isso. Mas só que eu sempre fui apaixonado por Call of Duty, porque o tipo de ação, ele é totalmente on rails, o jogo vai te guiando, mas isso dá uma possibilidade dele de fazer aquelas cenas scriptadas que parece que você tá vendo um filme, cara. Eu acho muito foda. E esse é o meu preferido, Call of Duty Modern Warfare 2. Ele tem 2 fases que se passam aqui no Rio de Janeiro que são muito maneiras. Não é tão bem localizado assim o português que os caras falam, mas é muito maneiro mesmo. E ele tem... Por que ele é polêmico, cara? Eu vou explicar pra vocês. Ele tem uma fase, uma sequência do jogo que se passa num atentado terrorista. Você é um agente infiltrado que tá tentando pegar um terrorista lá e você tem que... Pra você chegar nesse cara, você tem que participar de um atentado terrorista num aeroporto. Onde... Vocês estão vendo as cenas aí, dezenas de civis são fuzilados, você tá participando daquilo. E... Isso, eu não sei se é muito... Porque você pode até não atirar em ninguém, que você vai conseguir chegar ao final. E isso tem uma importância pro enredo, não é gratuito, assim. Mas eu acho que foi completamente desnecessário. Eu acho que isso foi uma estratégia da Activision para poder, sei lá, chocar mesmo e sair em notícia e tal. E no jogo ele te dá a opção de pular essa fase, mas... Achei um tom meio desnecessário. Na época que eu joguei lá, eu nem me liguei nisso, mas hoje em dia eu vejo essa fase e eu falo, pô, pra que isso, né, cara? Você fuzilar civil e tal. E essa é a minha crítica. Esse jogo é só essa. O restante do jogo é sensacional. Acho essa fase desnecessária. Não achava na época, hoje em dia, com outros olhos eu acho. Eu tive a oportunidade de conhecer um desenvolvedor, curiosidade aqui, um desenvolvedor do Call of Duty, que foi no evento que teve de games na Tijuca e tal, eu fui lá, e um dos caras que foi do time de desenvolvimento do Call of Duty Modern Warfare, porque o Call of Duty ficou muito tempo nessa parada de Segunda Guerra, e eles queriam fazer uma parada nova.
E um desses caras que queria fazer essa parada nova contou essa história. Ele disse que aí a Activision meio que barrou eles de fazer, não, porra, Segunda Guerra é o que vende, que não sei o quê, tanto que já voltou, né? Já tá vendendo aí de novo Segunda Guerra, Primeira Guerra Mundial. A galera gosta muito disso. Mas na época eles queriam fazer um jogo que se passasse com tecnologia atual, que se passasse em tempos atuais. E a Activision barrou eles de fazer essa parada. Só que eles fizeram assim mesmo, escondido. E aí, cara, quando tava pronto a primeira fase do Call of Duty Modern Warfare 1, que é o Call of Duty 4, aí vocês estão vendo aí, ele mostrou isso pro cara, aí o cara meio que falou pra eles assim, era isso que vocês queriam fazer? Isso aí tá bom, isso aí tá bom. E aí foi desenvolvido o Call of Duty Modern Warfare 4. Terceiro lugar da nossa listazinha top, Final Fantasy VI. Eu não sei nem por onde começar. Esse jogo eu não sei nem por onde começar. Vou começar o seguinte, é meu Final Fantasy preferido. Eu não joguei todos, tá? Vou ser sincero, eu não joguei todos os Final Fantasy. Eu joguei o 6, o 7, o 8, o 9. Pulei o 10. Eu vou voltar a jogar Final Fantasy agora no 15. Mas dentre esses todos, o 6 é o meu preferido. E eu tô ligado que eu não tô errado, porque é o preferido de muita gente, cara. Muita gente. Esse jogo foi lançado pro Super Nintendo. Vocês têm noção disso? Cara, o jogo tem um vilão sensacional, cara. Um vilão muito bom, o nome dele é Kefka. O cara é meio parecido com o Coringa, meio louco assim. E a trilha sonora de um cara chamado Nobuo Uematsu. O que ele fez ali, cara? O que ele fez ali num cartucho de 16 bits, cara. Cara, escuta um pouco aí, eu não tenho nem como falar, eu tenho que mostrar pra vocês. Essa cena da ópera, cara, até hoje é uma das cenas mais icônicas da história do videogame, cara. Essa é demais, é demais. E lembrando, cara, isso tudo foi no Super Nintendo. Olha essa abertura, olha a abertura, a visão cinematográfica da parada. Parece que você tá vendo um filme, cara. Sem falar da história, cara. A história ela tem uma porrada de personagem e o jogo consegue desenvolver todos esses personagens, cara. Tem hora que parece que tem um troco de foco de protagonista, tá ligado? Você acha que o protagonista é esse cara aqui, mas depois aquele cara ali vai e desenvolve mais a história dele e ele toma... Nossa, mano. Cara, joga. Tem até pra celular essa parada, cara. Mas vale muito a pena você pegar pra jogar. Pega a versão original, joga no Super Nintendo, porque aí você vai ficar surpreendido, cara. Você o tempo todo vai estar pensando, caralho, isso no Super Nintendo. Aqui, ó. Junto com o Chrono Trigger foi... acho que são os dois melhores RPGs que foram feitos para aquela plataforma ali. Nosso segundo lugar, The Witcher 3. If I'm to choose between one evil and another, I'd rather not choose at all. Esse jogo veio de uma série de livros e ele foi um marco da 8ª geração de videogames. É um daqueles jogos que foi divisor de águas na sua geração. Primeiro falando do poder gráfico do jogo, cara, ele é muito bonito. É um jogo muito bonito. Tinha momentos que eu parava só pra observar a vegetação. E o jogo, o The Witcher, ele é muito atento a detalhes. Foi a primeira coisa que chamou a atenção pra mim no jogo é que quando você começa, o personagem, a barba dele tá de um tamanho. E conforme você vai jogando, a barba dele vai crescendo e o cabelo também. É um detalhe pequeno, cara, mas que faz diferença sim. E tudo nesse jogo foi pensado nos mínimos detalhes. Você consegue perceber jogando. Os NPCs interagindo com você, a história, não consigo nem explicar como é que ela é tão maravilhosa, cara. Nada é à toa nesse jogo. As side quests, cara, inclusive as side quests pra mim foi o que brilhou no jogo. Elas inclusive tem muitas side quests que são muito mais interessantes que a história principal do jogo. Eu zerei esse jogo, cara, eu joguei umas 300 horas desse jogo. Eu fiz tudo que tinha pra fazer no jogo, menos corrida de cavalo e jogo de carta, que ele tem um jogo de carta dentro do jogo que é até bem legal e foi lançado separadamente agora aí, mas não me pegou, o jogo de carta não me pegou, mas também não tem problema. A trilha sonora desse jogo é um show à parte, cara, feito exclusivamente pro jogo. Tem dias que coloco ela no carro, cara, quando eu tô na estrada e
cara, é incrível. Escutem um pouco aí. Bom, o jogo tem diversos finais. Meu amigo Neubi, do nosso podcast, ele sempre me sacaneia porque parece que eu fiz o pior final possível. Não vou falar pra não soltar nenhum spoiler. Mas assim, a experiência do The Witcher é muito interessante, porque se um brother teu jogou e você jogou também, provavelmente vocês tiveram jogos muito diferentes, porque no decorrer do jogo, suas escolhas realmente são impactantes no decorrer da história, e vocês vão cruzar um caminho diferente, o que é muito maneiro. E dá um fator replay do jogo também, né? Você pode tentar jogar de novo para fazer diferentes opções de escolha e tudo mais. Cara, uma das coisas que mais me impressionou nesse jogo foi a empresa, a CD Projekt Red. Cara, eles mostraram para as outras empresas que tem como você fazer um jogo sensacional, sem missão paralela de carteiro, tipo, pega esse item e leva em tal lugar, busca esse tal item. Todas as missões paralelas têm uma história incrível, cara. A dublagem do jogo, o jogo também foi localizado aqui para português. E outra coisa que a CD Projekt Red fez também, que foi muito legal, foram as DLCs do jogo, que vieram com um preço justíssimo. Cada uma acrescentou mais ou menos 100 horas de jogo a mais. Inclusive, teve uma DLC, a última DLC deles ganhou o Game do Ano, cara. Uma DLC ganhou o Jogo do Ano. Mostrando, né, pras outras empresas, tipo, alô aí, ó, Ubisoft, Bethesda, EA, que dá pra fazer uma DLC boa, que não faz parte do jogo. Isso é muito importante, né? Que as empresas hoje em dia, elas pegam uma coisa que é do jogo, aquilo é do jogo, e elas te vendem separado como DLC, cara. Não foi o que The Witcher 3 fez, ele fechou a historinha dele todinha e deu 2 histórias sensacionais algum tempo depois, entendeu? Tem jogo hoje em dia que já lança com DLC, cara. Isso eu acho um absurdo. E a CD Projekt Red deu aula nas empresas de game de como fazer um DLC boa, que vale a pena, e que a galera, até se eles lançassem mais 10, eu ia comprar as 10, entendeu? E é isso, cara. The Witcher 3 é um marco da geração, é um dos melhores RPGs que eu já joguei. E se você não jogou, cara, é indispensável. Daqueles jogos que eu falo, não, cara, esse aí você tem que jogar. The Witcher 3. Obrigado aí, CD Projekt. Estamos esperando aí, ó, o novo jogo que vai sair, Cyberpunk. Também tomara que eles voltem também, façam um The Witcher aí 4, ou talvez um prequel, alguma coisa. A gente quer mais Geralt de Rivia. Agora vamos pro primeiríssimo lugar nessa lista, cara. Só podia ser esse jogo, não podia ser outro, cara. O jogo que mais marcou minha vida, acho que foi o jogo que eu mais joguei. Mas antes disso, eu tenho algumas menções honrosas que eu tenho que fazer aqui, porque aqui no canal a gente faz o top 7. Só que é um top 7 roubado, porque todo top 7 daqui do canal vai ter 3 menções honrosas, o que faz quase que seja um top 10, entendeu? Entendeu aí? Que eu fiz? A primeira menção honrosa é um jogo que, por incrível que pareça, eu zerei recentemente. Cara, Skyrim. Eu não tinha jogado Skyrim, cara, até agora. Eu zerei Skyrim acho que tem 2 semanas, cara. Eu joguei quase 350 horas, um pouquinho mais até de Skyrim. Não fiz tudo que o jogo tinha pra fazer, porque eu tinha outras coisas pra jogar na fila, mas terminei a campanha principal, terminei as maiores quests. Inclusive, baixei quest de galera que fez mod pro jogo. E o jogo é espetacular. Foi uma das paradas mais maneiras que eu já joguei na minha vida. Cara, esse jogo, eu acho que ele estaria nessa lista oficialmente, mas só que eu preciso falar dele, só dele. Entendeu? Então vai rolar um podcast sobre Skyrim. Se você tá ligado no meu podcast já que eu falo toda hora, se inscreve lá nessa porra. E vai rolar um podcast só sobre Skyrim, pra eu poder falar desse jogo com mais calma. Porque eu não tenho como fazer um vídeo aqui falando de Skyrim, porque ia durar mais de 1h30. E o nosso podcast geralmente tem esse tempo aí, entre 1h, 1h30, às vezes tem um mais curtinho. Então eu vou fazer um podcast pra falar sobre Skyrim e sobre a experiência maravilhosa que eu tive, mesmo sendo um jogo tipo de 7 anos atrás, tá ligado? E o segundo jogo é um jogo que ninguém tá ligado. Esse jogo você não tá ligado. Você não tá ligado nesse jogo, eu tenho certeza. O nome é To The Moon. Quem tá ligado, comenta aqui embaixo. Cara, esse jogo foi um jogo que foi feito por um cara só no RPG Maker. Espetacular, uma história sensacional, cara. É uma das histórias mais bonitas que eu já vi em todas as mídias, não só videogame. Eu até acho que já tiveram jogos que me marcaram mais que To The Moon, só que como esse jogo, a galera não conhece esse jogo, e eu acho ele tão sensacional que eu tô aqui evangelizando, cara. É um jogo curtinho, cara, você vai pegar, você vai zerar no mesmo dia, mas vai valer muito a pena, cara. Joga esse jogo, não procura spoiler, não procura nada, tá ligado? Procura o jogo aí na Steam aí, compra, dá um dinheiro pro cara, não baixa, porra, o jogo pirata.
joga o jogo e fala pra mim o que vocês acharam, cara. Tem uma história muito bonita, uma história que envolve uma doença tipo Alzheimer e tal, nossa, não sei, cara, joga a porra do jogo. E por final, a terceira menção honrosa é Full Throttle. Esse jogo eu quero anunciar aqui pra vocês que eu vou fazer um podcast falando sobre a minha história e a história de outra pessoa que é muito próxima da minha vida com um Full Throttle. E é uma história muito maneira e vai sair, esse vídeo vai sair. Provavelmente eu vou deixar aí no link quando vai sair o podcast. Provavelmente uns dias depois eu vou liberar o podcast completo pra vocês entenderem a minha história, que esse jogo aqui é sensacional, tá? É um dos melhores jogos que eu já joguei, cara. Full Throttle é muito foda, muito foda. Até hoje eu jogo, tem aqui no meu computador, vira e mexe, eu zero de novo. E agora, vamos pro primeiro lugar. Quem será que a gente tá falando, hein? Quem será que a gente tá falando, hein? Sonic the Hedgehog, feito com essa maravilha aqui, ó, que é o meu console preferido. Eu tenho três Mega Drive dessa porra aqui. É o melhor console que já foi feito pro Mega Drive, cara. Vocês não tem noção do que eu joguei em Mega Drive nessa vida, cara. E Sonic foi o jogo que eu mais joguei. Cara, esse jogo foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida, tá? Joguei no Master System do meu tio. Eu vou contar essa história melhor no podcast que eu vou lançar agora sobre o Full Throttle. Eu contei um pedacinho dessa história e me pegou, cara. Me pegou. O Sonic é um jogo que foi lançado em 91, tá ligado? Eu tinha um ano quando lançaram o Sonic 1, mas eu fui ter acesso a ele mais tarde. E esse jogo, cara, ele explora o Mega Drive de uma forma que ele tem muita velocidade, tem muita cor, cara. Uma criança, quando vê aquilo ali, ela apaixona na hora, cara. Tanto que minha filha, eu faço uma educação muito séria com ela, com a Pietra, minha filha número 1. Eu faço uma educação muito séria com ela. Ela gosta de jogar, tipo, Plants vs Zombies, jogos mais modernos, Rocket League. Ela joga também, vai fazer 4 anos, ela joga videogame desde os 2 aninhos de idade. E quando ela viu o Sonic, ela ficou apaixonada, porque é muito carismático, cara. Então eu vou ter que falar aqui. Eu acho Sonic melhor que Mario, cara. Desculpa. Eu tô ligado que não é melhor que Mario. Eu tô ligado que não é. E por que eu acho melhor? Porque quando eu era pequeno eu só tinha o Mega Drive, não tinha o Super Nintendo. Entendeu? Por isso que eu acho melhor. Cara, originalmente o Sonic, uma curiosidade sobre o jogo. Originalmente o Sonic, ele ia ter uma banda de rock e uma namorada chamada Madonna. Cara, é verdade isso. Pode pesquisar aí, você vai ver. Só que aí teve uma mulher, eu acho que da SEGA ocidental, dos Estados Unidos, que olhou pra aquilo e falou: gente, para com essa porra aí, cara. Sabe que japonês é maluco, né? Era isso que os japoneses estavam querendo fazer com o Sonic. Ela foi e deu uma reformulada na parada e o Sonic virou o que a gente conhece hoje. E recentemente lançaram aí, eu quero deixar como recomendação, o Sonic Mania, que muita gente tá falando que é o melhor jogo de Sonic até hoje. Eu joguei um pouquinho e realmente é muito bom, cara. Se você é fã de Sonic, cara, compra esse jogo até pra apoiar mesmo, pra SEGA ver que o que a gente quer no Sonic não é aquelas porra que eles estão fazendo de maluco, não. Sonic namorando ser humano. Agora onde já se viu, o cara é um porco-espinho. A Hedgehog é um porco-espinho, né? Os caras me botam ele pra namorar com o ser humano. Porra, pelo amor de Deus, eu não...